Voltamos com o segundo bloco do Laura Entrevista Especial Eleições 2020 e na noite desta terça-feira eu recebo o especialista político Miguel Nicásio de Souza. Miguel, continuando a nossa entrevista, essa eleição será a eleição da pandemia e a primeira eleição do governo Bolsonaro. Tem alguma coisa nova nesse processo eleitoral? Eu pergunto isso porque a pandemia ela afetou o desempenho de alguns players da política, como o governador aqui de Mato Grosso, Mauro Mendes, o governador de São Paulo, João Dória. Nossa, excelente pergunta. Eu acho que a pandemia ela afetou já não só as eleições, como as nossas vidas, né? Ela foi uma coisa macro. Ela afetou o jeito da gente se relacionar com as pessoas, ela afetou o jeito da gente conversar, agora tem que usar máscara, distanciamento, isso tudo afeta no processo eleitoral. E como a pandemia ela foi a causa agora de um aprofundamento, de uma crise econômica que o Brasil já estava vivendo, essa conta eu acredito que chegou muito mais para os governadores do que para o presidente. Não quer dizer que não chegou ao presidente. Quem são os dois? A maioria dos governadores do Brasil tentaram adotar uma postura de prudência em relação à epidemia e de isolamento social. Isso tem um custo muito grande para a economia. Considerando que o Brasil é um país pobre, que as pessoas são muito trabalhadoras aqui, todo mundo ficou com medo de perder dinheiro, de perder emprego, de perder renda. E quando você afeta o bolso da pessoa, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E quem ficou identificado com o isolamento social e com a crise foram os governadores. Você vai perceber uma queda da popularidade do Bolsonaro apenas nas partes mais ricas do estado de São Paulo, de Minas Gerais e um pouco do Rio de Janeiro. Ali nesse eleitor esclarecido, que é antipetista, que prioritariamente votou no Bolsonaro numa agenda liberal. Esse eleitor já abandonou o governo. Os 10% que o Bolsonaro ganhou, na verdade, ele perdeu uma parte no Sudeste e ganhou uma parte no Nordeste com o auxílio emergencial. Porque isso foi um grande impacto da pandemia na eleição agora. A grande questão é qual o fôlego do governo federal para manter esse auxílio emergencial de R$600, que foi o momento de maior distribuição de renda da história do Brasil. A gente deu R$600 para mais de 40 milhões de pessoas. Teve um impacto muito grande na economia, teve um impacto muito grande e vai ter um impacto muito grande na eleição. Nós já sabemos que o Brasil não tem fôlego para cumprir esses 600 por mês. A discussão que estará no Congresso, e hoje o Rodrigo Maia estava falando disso, inclusive, é como que o governo federal vai criar dinheiro, vai conseguir orçamento. O orçamento está travado, a votação na comissão lá no Congresso também, para 2021, para manter o auxílio. Em volta do auxílio emergencial, está grande parte do sucesso do governo Bolsonaro agora. A gente tem que lembrar que a política, Laura, ela é sempre ligada em duas polaridades. O entretenimento, né, que é o circo, e o pão, que é a renda. Política do pão e do circo, né? É um biômio clássico da política, estava muito bem nos romanos e, de certa forma, nos gregos. E a gente tem que pensar que agora o governo Bolsonaro, o entretenimento, ele faz muito bem. Aquele cercadinho na frente do Congresso, ele sempre cria uma polêmica. Para quem não votou nele, não gosta, mas quem votou adora aquele show. O brasileiro gosta, não adianta falar que não gosta. Só que esse show, ele só vai se sustentar no longo prazo, ele só vai manter essa utilidade se as pessoas tiverem renda, porque também ninguém fica rindo de estômago vazio e sem emprego. Então a questão dos próximos meses para o governo Bolsonaro é de quanto vai ser o auxílio emergencial e para quem que vai chegar e qual que vai ser o impacto disso agora, principalmente no Nordeste, porque isso vai ser... No Nordeste, nós temos que lembrar também que o Nordeste era a cidadela do PT. Na eleição do Bolsonaro, ele quase não teve pouquíssimo voto ali. Bolsa Família, né? Bolsa Família, o PT conseguiu fidelizar esse eleitor do Nordeste a partir do mensalão. Até o mensalão, o PT foi eleito na primeira eleição do Lula com os votos do Sudeste e perdeu no Nordeste. Tradicionalmente, o Nordeste sempre vota com o governo federal, porque é um eleitor que depende de programa federal. O PT ele consegue fidelizar mais o Nordeste. E a outra questão subsidiária, então, é quantos nordestinos vão migrar para o bolsonarismo. Então, a briga agora é bolsonarismo, petismo ali no Nordeste. O medo é tão grande do PT que o Ciro já está até conversando com o Lula. Né? Quando a água bate ali na bunda, as pessoas começam a fazer amizade, né? E voltar a conversar. Expressão. Agora, ainda falando sobre, nessa chave, continuando esse assunto, quando o apoio do presidente da República ou do governador pode realmente afetar
ou intervir no resultado de uma eleição municipal. Eu pergunto isso porque, pelo que você falou, o Bolsonaro, né, com todo esse tempo pagando o auxílio emergencial, pode ser que esse auxílio intervinha diretamente aqui nas eleições municipais. Mas aqui em Mato Grosso nós temos um exemplo que nós temos um candidato a prefeito à reeleição e um candidato, um governador que tem apoio declarado, né, a um outro candidato. Então, quanto isso interfere? Essa pergunta ela é bem interessante porque o Brasil tem uma tradição de transferência eleitoral. O que é transferência? Um padrinho político apoia um candidato e isso ajuda ele a ser eleito. Vamos lembrar do caso de Lula e Dilma. A Dilma era desconhecida, não sabia falar, praticamente ela foi eleita como poste do Lula ali, naquela eleição. Isso não é uma prática que foi inventada pelo PT, é uma prática comum em qualquer eleição do mundo. Um player, um candidato com mais popularidade, geralmente ele quer fazer mais alianças e trazer para si essa aliança e fazer uma base maior. O bolsonarismo ele tem um comportamento atípico. É um pouco por quê? Bolsonaro brigou com o partido que ele foi eleito, que é o PSL. Então ele abandona 52 deputados logo no começo do mandato dele. Isso impactou de forma muito direta em quem o Bolsonaro irá apoiar na eleição de prefeito. Ele não entrou direito na eleição de prefeito. O que os estudos estão mostrando sobre o apoio do Bolsonaro? Os estudos mais recentes, o estudo saiu no domingo agora. Mostra o seguinte, os candidatos que não têm passado eleitoral, candidatos de renovação, o cara nunca teve um mandato, nunca cumpriu o mandato, quando é apoiado pelo Bolsonaro, ele tem muita chance de ser eleito. Tá? Porque você junta a novidade do Bolsonaro com a novidade do candidato. Candidatos sem passado eleitoral, candidatos que não tiveram uma vida pregressa na política, eles têm mais chance de ser eleitos com o apoio do presidente. Candidatos que já têm algum passado, essa influência não vai contar tanto. No caso do governo do estado, o que eu percebo aqui no Mato Grosso é que, aparentemente, pelo menos a visão que eu tenho de fora, é que houve um racha no grupo do DEM, que é um grupo tradicional aqui do estado, e uma parte desse grupo vai apoiar alguns candidatos em Várzea Grande, um candidato em Várzea Grande, enquanto o governador apoia outro, e em Cuiabá aconteceu a mesma coisa. O apoio do governador para prefeito ele é muito importante em qualquer lugar, desde que o governador esteja bem avaliado. Você receber apoio de uma pessoa que não está bem avaliada na pesquisa, que já está com uma alta rejeição, em vez de transferir voto, transfere a antipatia. Em vez de você ganhar voto, você sai perdendo. Então, toda essa coisa do apoio, ela vai funcionar, ela é determinante por dois fatores. Quem que está me apoiando e quem que é o apoiado. Isso que vai performar, que vai fazer essa campanha ter sucesso ou não. Eu não sei se eu fui claro, mas é assim que eu... Tem gente que é mais âncora do que balão. É porque tem governador, às vezes, que os governadores estão muito desgastados. Vamos pegar o caso do Dória em São Paulo. Ele se desgastou muito por causa dessa pandemia. Muito. O Bruno Covas, que é o candidato a prefeito dele, que foi vice dele, escondeu o Dória na campanha. O que é normal, poxa, o cara quer ganhar a eleição. Entendeu? Se o Dória vai ser um peso, esconde. E aqui no Mato Grosso a história também vai ser essa. Ou o apoio vai ser, eu gostei da sua expressão, ou o apoio vai ser uma vitrine, ou vai ser uma âncora que o cara não vai poder andar e vai afundar. Bom, vamos falar agora um pouco de atualidades. Nós estamos vivendo num momento de questionamento da verdade das informações que, obviamente, tem consequências no jogo político. Quando a gente abre as mídias sociais e lê as notícias, a gente não sabe quais são as verdadeiras, quais são as falsas, quais comentários são verídicos e quais são os robôs. Então eu pergunto, qual o papel da mídia, da real mídia, nós, televisão, rádio, nesse momento? Eu queria saber, fake news ganha eleição? Laura, infelizmente eu tenho que dizer que fake news ganha eleição sim, se for bem feita, bem espalhada. Toda mentira, quando ela é falada muitas vezes, como disse o Goebbels, ela se torna uma verdade. Se você tem uma capacidade de criar uma narrativa mentirosa, né, crível, que se espalha por vários atores sociais, e você cria uma rede de comunicação em volta daquela mentira, é claro que ela vai ter impacto no processo eleitoral, né? Tanto vai ter que a CPI, que está funcionando mais rapidamente, mais intensa no Congresso hoje, é a CPI da fake news, porque o que aconteceu? Os grupos tradicionais da política já praticaram fake news, o PT praticou lá atrás, todos os partidos vão mentir alguma coisa, faz parte da brincadeira da disputa eleitoral. O que se percebeu na última eleição é que os grupos tradicionais da política estão acusando é que houve uma
houve só mais fake news do que verdade. Então, você está tendo essa CPI da fake news, está se votando o marco regulatório da fake news, a autora do projeto, se eu não me engano, é a Tabata Amaral, do PDT. E como que eu enxergo isso? Eu acho que o papel da mídia nesse momento é fundamental. E nos últimos anos você vai ter um desgaste, os petistas vão acusar a mídia de perseguir o PT, e agora os bolsonaristas estão acusando a mídia de perseguir o Bolsonaro. A Globo já conseguiu ser odiada por petistas, já conseguiu ser odiada pelos bolsonaristas. O que me deixa muito preocupado, porque se você olhar como é que o objetivo da mídia, ela tem algum grau de responsabilidade do que aquilo que ela está falando, que ela pode ser processada, ela pode sofrer vários tipos de sanção. Um blogueiro, um cara atrás no computador, um perfil fake, ele pode falar o que ele quiser. Isso pode ser um grande problema para uma eleição. Eu não sou a favor, eu acho que o marco regulatório, que a Tabata voltou lá no Congresso sobre fake news, não está muito bem feito ainda, porque ele pode escambar para algum tipo de censura. Miguel, hoje, dia 3 de novembro, é comemorado o Dia da instituição do voto feminino. Até 1930, as mulheres elas não podiam participar do processo democrático. De lá para cá, a história mudou e a participação feminina passou a ser decisiva. Tanto é que hoje nós representamos mais de 50% do eleitorado nacional. E aqui em Mato Grosso nós também somos a maioria, 50,7% do eleitorado. Eu queria que você comentasse esse processo da evolução da participação das mulheres nas eleições e principalmente da importância no processo eleitoral. Muito boa. Bom, as democracias, quando elas nascem no mundo, a democracia ela nem sempre existiu. Ela vai nascer nos Estados Unidos com a Revolução Americana, com a independência dos Estados Unidos, e depois, posteriormente, um pouco depois, com a Revolução Francesa. Quando elas nascem, só quem podia votar era homens brancos ricos, que tinham proprietários de terra ou de renda. À medida que a história avança, você vai ter uma ampliação do mercado eleitoral, que é as pessoas que podem votar. O Brasil, com a reforma do Assis Brasil, em 1930, que era um jurista, ele foi um dos primeiros países do mundo a permitir o acesso das mulheres ao mercado eleitoral. A gente tem que lembrar que a Suíça, que é um país super avançado, só nos anos 80 que as mulheres podiam votar. O que se observa hoje? Temos vários problemas nisso. As mulheres, elas são a maioria hoje da população em vários estados, e elas têm uma representação política muito aquém do tamanho do eleitorado feminino. Você vai ter 50% de eleitorado, 52% de eleitorado mulher, 51%, e você olha numa Assembleia Legislativa, você olha numa Câmara dos Vereadores, você olha numa Câmara dos Deputados Federais, você tem 4, 5, 6 deputadas por partido. Uma é muito pouco. É tão pouco que houve uma medida, uma mudança na legislação eleitoral, obrigando os partidos, por cota, a colocarem mais mulheres na chapa. O que nós descobrimos? Que houve uma espécie de laranjal disso aí. Infelizmente, houve fraude desse processo, colocaram mulheres fantasmas, elas eram candidatas, mas praticamente não faziam campanha. Esse ainda é um grande problema do Brasil. Como aumentar de forma qualitativa e quantitativa a participação de mulheres e minorias na política. É fundamental, porque o ponto de vista da mulher é muito diferente do meu ponto de vista. O lugar de fala da Laura é muito diferente do meu. Ela vive problemas que eu não vivo. E é importante que as mulheres possam expressar isso na política, que é o local de expressar as nossas angústias e dúvidas políticas e anseios. Para a gente encerrar, qual a sua visão para o futuro da política brasileira? O que é necessário acontecer nos próximos 10 anos para o cenário político brasileiro mudar e para melhor? Poxa, Laura, meu mestrado todo, minha vida toda, eu passei 20 anos estudando só desenvolvimento econômico. Então, minha angústia é por que o Brasil não se desenvolve, por que a gente não vira um país de primeiro mundo. O que é um país de primeiro mundo? Educação de qualidade para todos, saúde de qualidade para todos e emprego. Né? E o Brasil, desde 1979, ele tem crescido 1% abaixo da média mundial. Então, mesmo no governo Lula, que ele cresceu 7%, ele vai decrescer depois. Então, na média, a gente cresce 1% abaixo de todo mundo. É como se os nossos vizinhos tivessem todo mundo ficando rico, a gente fosse ficando mais pobre a cada ano. E isso, talvez, é a grande questão do Brasil. Não é direita, esquerda, ideologia de gênero, isso aí não vai mudar nada. O importante é saber, no final do dia,
os brasileiros vão estar comendo e vão estar empregados? No final do dia, o filho da empregada doméstica e o filho do empresário vão poder estudar numa escola decente? Essa que é a questão que está no Brasil. Se a gente não resolver esses problemas, não adianta, a gente vai ficar para trás. A gente já voltou a ser um país agroexportador. Quem segura a economia do Brasil hoje é o agro, graças a Deus. Mas a gente precisa também de indústria para gerar mais emprego de qualidade, a gente precisa de um setor de serviço mais robusto. Isso só vem com investimento maciço em educação de qualidade. E essa agenda o Brasil está parado. Infelizmente, a gente não teve bons ministros da educação no passado, e no governo Bolsonaro foi assim, um descalabro a educação. Né? Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro não levou a sério, foi a educação. E é a agenda do país. Tá? Então eu falo assim, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Fernando Henrique. No final do dia, o sucesso do governante é medido pelo que ele entrega. Se o Bolsonaro, daqui 4 anos ou 8 anos, entregar emprego e renda, vai ser melhor. Vai ser melhor para ele e ele vai ter sucesso. É difícil o Brasil? É. O Brasil, eu costumo dizer que ele tem problemas muito maiores do que as pessoas que tentam solucioná-lo. E às vezes os homens são menores que os problemas. Eu vejo tanto problema difícil de solução no Brasil hoje, que eu não sei se esses homens que estão se propondo a solucionar o problema vão ter sucesso ou vão ter fracasso. Como diria meu avô, o Brasil já derrubou muita gente com doutorado, com pós-doutorado, com doutorado em Chicago, Harvard. Você pode ter o doutorado que você quiser. No final das contas, você vai ter que garantir que o sujeito tem escola, comida, hospital e emprego. E isso não é tão fácil. Tá bom? Isso a faculdade não ensina tão bem. Miguel, foi um prazer tê-lo aqui conosco esta noite. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer meu, Laura. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui no Mato Grosso, nesse momento especial. O Laura Entrevista Especial Eleições 2020 termina aqui. A você que me fez companhia, eu agradeço e reforço o convite que até o dia 12 deste mês temos o nosso encontro marcado diariamente aqui na TBO às 22 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.